Então, glória a Deus. Queridos, vamos dar início, a gente seguir aqui fiel ao nosso horário. Queridos, sejam todos bem-vindos ao nosso alinhamento de mentoria dessa terça-feira. É um projeto que nós desenvolvemos em reunião com os pastores, para que nessa hora que nós temos, dia de terça-feira, seja um momento para nós estarmos sendo ministrados, fazendo alinhamentos e juntos nós possamos estar sempre nos aperfeiçoando naquilo que o Senhor já nos entregou. Amém? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Obrigado pela disposição de estar nesse horário conosco. O professor Fanuel, vou já passar para ele dar continuidade, está com ele a programação. Ele vai ficar essas 4 terças-feiras de março conosco. Amém? O professor Fanuel está conosco, os nossos líderes. Aqui nós temos pastores de congregação, nós somos 8 congregações em Manaus, nós temos nosso vice-presidente, temos nossa apóstola, que daqui a pouco creio que ela já deve estar entrando, temos evangelistas, diáconos, temos pastores auxiliares, temos obreiros, líderes e discípulos que estão sendo preparados, né, para assumir no futuro a liderança em outras funções na igreja. Tá bom? Então, ele vai estar trazendo um tema importante, que é a homilética, para nos ajudar a aperfeiçoar ainda mais aquilo que Deus já nos entregou. Amém? Então, nesse momento, eu já quero orar e depois o professor Fanuel vai estar fazendo a apresentação, vai, né, estar com ele até às 23 horas. Amém? Então, vamos orar nesse momento, apresentando esse momento. Eterno nosso Deus, nosso Pai, te apresentamos, Senhor, esta reunião. Te apresentamos mais essa terça-feira, Pai, de mentoria. Obrigado, Senhor, pela disposição de todos, Pai, que Tu tens colocado no coração deles, para estarem nessa terça-feira juntos, reunidos, aprendendo mais do Senhor. Pai, que nesses dias e nessas terças-feiras tem sido maravilhoso, meu Pai, aprendermos juntos. Seja, meu Pai, para um grande crescimento e consolidação. Pai, fica conosco, direciona em tudo, que a Tua presença esteja, meu Pai, nos conduzindo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, digamos amém. 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 Na sequência, o Jânison vai estar fazendo a gravação, e aí ele vai estar no canal disponível, esse link, no futuro, semana que vem, mas de forma reservada, né? Tá bom? Pastor, se possível for, depois você me disponibilizar esse link. Perfeito. Perfeitamente, professor. Disponibilizarei sim. Tá bom, meus queridos? Meus irmãos, então é isso. Uma boa noite a todos vocês, na graça e na paz do Senhor. É um prazer, de verdade, estar com vocês nessa terça-feira de ensino. Assim como muitos irmãos aqui, eu sou pastor também, e sei que na terça-feira, pelo menos aqui na Assembleia de Deus, é um dia voltado para a parte do ensino, né? Para parabenizá-los pela iniciativa de às 10 horas da noite, eu acho que essa é a primeira vez que eu faço uma mentoria, esse horário. Isso é interessante. Isso aí vai mais uma história para poder contar. A gente, como professor, é colecionador de histórias, tá certo? Como o pastor Ives falou, eu me chamo Fanuel Santos de Souza, eu tive a oportunidade de estar com vocês no acampamento de jovens, eu acho que alguns até estiveram lá, falando com vocês. Foi um momento muito importante na minha vida, né? Poder somar no reino de Deus. Gente, a minha formação em teologia, eu sou professor em teologia há mais ou menos uns 10, quer dizer, há 12 anos especificamente, mas em universidade mesmo há 10 anos, né? Com universidades aí de diversas frentes, sobretudo ligado às Assembleias de Deus. Eu sou bacharel em teologia pela Universidade Metodista de São Paulo, e tenho doutorado na área de ciências sociais. Falar em homilética com vocês, que é a intenção dessas 4 terças-feiras, eu não me coloco como um especialista na área, eu acho que ninguém é especialista em homilética, todos nós estamos aprendendo constantemente sobre homilética, todos quantos lidam com o púlpito, com a mensagem, com a pregação, eles precisam estar se aperfeiçoando. Então, não me coloco como um expert, mas como alguém que está disposto mais a conversar, a provocar e a gente chegar juntos aí em um consenso. Vocês ficam à vontade para participar, vocês sabem como é que funciona o Google Meet,
é muito simples para você poder chamar a voz, então somente você levantar a sua mão e aí eu vou respeitar a sua pergunta. Digo que a pergunta, às vezes, ela é mais interessante do que a própria aula, porque o aluno, ele às vezes te leva, o mentorado te leva a um olhar que você não imaginou até então. Tá? Então, nós vamos estar reunidos aí, né, dessas 4 terças-feiras, né? Basicamente, a terça-feira de hoje e até do dia 28. Então, na aula de hoje, eu fiz um planinho de curso bem detalhadozinho, bem simplório. Nós vamos falar sobre homilética e questões introdutórias, é o que nós chamamos de homilética fundamental, tem a ver com os fundamentos, tem a ver com os elementos que articulam ou elementos articuladores. A homilética ou a aliêutica, ela não nasce ao acaso, ela tem as suas bases, e eu digo que, como toda doutrina da teologia, ou como qualquer área do saber da teologia, ela tem aí, digamos que, as suas fontes, né? As suas bases. Então, eu lido com vocês nessa aula, basicamente, com questões introdutórias. Na aula que vem, eu falo com os senhores sobre a estrutura de um sermão, afinal de contas, o que é um sermão, né? Vem cá, sermão é espécie, sermão é gênero, o que faz, de fato, um sermão? Eu digo que eu sigo uma escola um pouco mais aberta, eu não sou extremamente, digamos que, fundamentalista na estrutura. Tem gente que é fundamentalista, que acha que se não tivesse estrutura não é sermão. Eu não penso assim. Eu acho que, mesmo tendo uma determinada estrutura, vou compartilhar ele aqui, as pessoas são livres para colocar também o seu estilo, porque homilética também é estilo, homilética também é maneira de falar. Né? Longe de nós aqui tentar impor uma padronização vocálica, uma padronização de púlpito, até porque nós não somos seres mecânicos e não somos seres em série. Né? Então, eu falo com vocês sobre a estrutura do sermão, os tipos de sermão no que diz respeito, tipos no que diz respeito à forma, né? A questão da formalidade, no que diz respeito à forma, a gente tem alguns tipos que ficaram mais cristalizados, né? O chamado sermão temático, o sermão expositivo e o sermão tópico. Né? Agora, no que diz respeito à matéria, você tem sermão de diversos tipos, né? De diversas espécies, de diversos gêneros, né? E também mais com conteúdo. Sermão evangelístico, sermão doutrinário, sermão para casamento, sermão para culto fúnebre, enfim, sermão, no que diz respeito à matéria, ele tem um cipoal de atividades muito intensas. E, na aula 4, eu falo com os senhores sobre uma apresentação criativa do sermão, como apresentar um sermão que cativa ou um sermão que consiga minimamente prender a atenção das pessoas que estão te ouvindo. Pois bem, feita essa apresentação, eu seria irresponsável se eu não passasse aos senhores o que eu vou estar falando ao longo desse componente, certo? Vou falar e tentar pegar nessas aulas esses elementos aí, ó, fundamentos, matéria e forma. A homilética fundamental, a homilética material e a homilética formal. Os fundamentos, a questão da matéria e a questão da própria forma. Irresponsável eu seria se eu não referenciasse com uma bibliografia. Senhores, bibliografia é algo essencial para quem está lidando com conhecimento. Ninguém é gênio e ninguém é louco. Se alguém fala sem referencial bibliográfico, se eu dar uma levantada aqui na minha webcam, você vai ver que eu tenho uma biblioteca. Qual é a finalidade de uma biblioteca? A biblioteca, ela é, digamos que, a caixa de ferramenta do professor, ela é a caixa de ferramenta do pastor, ela é a caixa de ferramenta do pregador. Se alguém diz que é pastor ou é pregador e não gosta, digamos que, de ler, eu acho que possivelmente essa pessoa entendeu bem o seu chamado, porque quem está trabalhando com a área de ensino precisa gostar de ler. Então, a minha bibliografia básica que eu estou utilizando aí, eu vou utilizar Almeida, o manual Almeida de Hermenêutica Sagrada, da editora Casa, é um texto bacana. Um dos textos que já são clássicos, né? E eu acho que o Black Wood é um dos primeiros textos aí a serem utilizados pela extinta editora Juerk, foi relançado em parceria com a ASTE. A ASTE é a Associação de Seminários Teológicos Evangélicos, certo? E aí o texto do Braga, né? Como preparar mensagens bíblicas, o texto do J.A. Brodus, e o Brodus, que é o grande estudioso do Novo Testamento, senhores, ele se
dedicou também à parte da aliêutica, né? Do pescar vidas. E, por fim, o texto do Crane para pregadores leigos, né? Basicamente, leigo aqui não tem nenhum juízo de valor, é aqueles que não são ordenados. Na teologia, leigo é o não pastor. Leigo não tem nada a ver com qualidade intelectiva ou capacidade intelectual. Leigo é aquele que não é ordenado ainda, certo? E, por fim, o Fuller, ele fala sobre o Spurgeon ainda fala, e na primeira parte do texto ele vai ligar ali o Spurgeon, que, ao meu ver, é um dos caras mais difíceis de se entender o estilo. Se alguém diz assim, eu vou fazer uma análise do sermão do Spurgeon, eu acho que catalogá-lo e dizer como o Spurgeon tira o seu sermão é muito difícil, mas quem leu a obra dele, eu acho que nós temos dois referenciais muito fortes. O primeiro deles é o Antônio Vieira. Antônio Vieira é o orador católico que, ao meu ver, esse que escreveu o mais belo sermão do cristianismo, eu acho que de todos os tempos, que é o chamado Sermão da Sexagésima. O Sermão da Sexagésima ele é estudado no mundo inteiro. E esse sermão foi escrito no Brasil. Esse sermão ele foi escrito no nosso país e ele é utilizado, inclusive, na Universidade de Coimbra, em Salamanca, em Salvorne, quando se estuda a questão da homilética. Certo? Por fim, senhores, é isso que eu quero falar com os senhores sobre a questão da homilética e vamos lá, a questão da homilética fundamental. Bom, como eu falei, quando nós falamos em homilética fundamental, referindo-nos ao quê? Refiro-me às questões introdutórias da matéria, visando uma compreensão objetiva de seus aspectos, tais como origem, significado, tarefa, desenvolvimento histórico, problemas e características, conteúdo, importância e alvo da prédica evangélica. Bom, senhores, olhem para mim aqui, todos vocês. A homilética, ela é uma das disciplinas, claro que tem outras, obviamente, doutrina de Deus, doutrina de Jesus, doutrina do Espírito Santo, mas a homilética é uma das doutrinas ligada à parte da teologia prática que ela não tem denominação. Não existe uma homilética assembleiana. Não existe uma homilética luterana. Existem estilos de pregação assembleiano, luterano, enfim, presbiteriano. Agora, no que diz respeito às técnicas e a modelo, existe uma homilética cristã. Então, ela é uma das disciplinas que ela não necessariamente está ligada a uma denominação. Ela é um pouco mais eclética, porque eu estou falando de arte, eu estou falando de elaboração, de proferimento de um conteúdo. Então, a homilética, ela tem um itinerário histórico, né? Não foi tão somente lá no século XIX, na Alemanha, quando os teólogos começavam a dar nome de grego às matérias, que a homilética surgiu, não. A gente pode rastreá-la aí, certo? Basicamente desde a época dos profetas no Antigo Testamento. Dá para você perceber isso daí, certo? Então, a gente pega as questões da origem, do significado, da tarefa, do desenvolvimento histórico, você consegue percepcionar, que interessante, isso daqui, exemplo, o apelo no sermão. As pessoas acham que o apelo sempre foi feito, que desde o século I os irmãos fazem apelo. E não. E no Brasil, o apelo tornou-se, digamos que, a conclusão da conclusão. Mas até, basicamente, o século XIX, até o Charles Finney, não se fazia apelos. Olha como é que isso se altera. Por exemplo, já houve vezes de eu terminar de fazer um sermão e, por alguma razão, eu não faço o apelo, a pessoa sempre fala assim, o senhor não concluiu o sermão. O senhor não concluiu o sermão. Não, mas eu concluí o sermão. Não, o senhor não fez o apelo. Olha aí a questão do perorate, do apelo, da maneira como aquilo se impacta. No Brasil, sermão tem apelo. Olha só, para você ver, nem sempre foi assim. Na Europa, não é assim. Nos Estados Unidos, tão somente os grupos evangélicos, mas os reformados não fazem assim. Então, é bom a gente pegar esse mapeamento histórico, porque ele nos ajuda a ter uma noção do todo, tá bom? Até aí, senhores, estão ok? Beleza? Alguma dúvida sobre isso que eu falei? Posso continuar? Beleza. Continue.
Dê um likezinho aí e vamos lá em frente. Beleza. Ou arrasta para cima, né? O que é que fala, pastor Luiz? Arrasta para cima. Sem um arrasto, isso, beleza. Deixa Deus abençoar vocês. Chuva likes aí para a gente. Vamos nessa. Então, no aspecto da etimologia, o aspecto étimo, semântico, filológico, o termo homilética, ela vem do substantivo grego homilia, que significa literalmente associação, companhia, do verbo homiléu, que significa falar, conversar. Era basicamente um termo que se utilizava. Professor, mas eu ouvi dizer que o verbo para falar em grego é o verbo laléu, né? O laléu também é o verbo falar. Mas alguns estudiosos dizem que esse texto homiléu era o falar em ocasiões específicas. Exemplo, vamos dar um exemplo aqui, da diferença do laléu por homiléu. Você fala na tua casa o tempo inteiro, certo? É um ato de fala, você está falando. Mas quando você vai dar uma palestra, você está falando também. Só que a solenidade muda. Exemplo, se eu estivesse falando aqui agora com a minha esposa ou com o meu filho, automaticamente a minha informalidade seria bem mais marcante. Seria um ato de fala. Então, não seria o laléu, não seria o homiléu, seria o laléu. Então, o homiléu é falar com uma certa solenidade. É num ato público, é a conversa? É, mas é uma conversa com uma certa formalidade, tá certo? Então, o Novo Testamento, ele vai falar isso lá em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 36, o Carlos Homiléu, o Caco Homiléu, que é as más conversações corrompem os bons costumes. Então, esse termo agora, olha só, gente, é um termo que vem do grego, mas ele passou a ser utilizado no Iluminismo, entre o século XVII a XVIII, quando as principais disciplinas teológicas receberam nomes gregos, como, por exemplo, a dogmática, a apologética e a hermenêutica. Olha para você ver como é que as disciplinas sempre existiram, mas não com esses nomes. O cara fala assim, poxa, já passei a várias discussões na época que eu trabalhava com hermenêutica na faculdade. Eu tive um orientador, era muito difícil mesmo. Ele falava que até o século XIX não houve, e ele defende que até o século XVIII não houve hermenêutica bíblica. Não houve hermenêutica bíblica, não houve, aquilo não é hermenêutica bíblica, aquilo não é teologia bíblica, até Fernando Baú, ninguém fez teologia bíblica. E eu discordo, categoricamente discordo. Não é porque não tinha uma metodologia da disciplina, não é porque não havia, digamos que, métodos para a disciplina, que ela não existia. Existia sim o nome, mas existia. Então, eu posso falar da teologia do Antigo Testamento dos pais apostólicos. Se eu quiser falar, eu posso falar. Então, dizer que não existia, então, essa disciplina, o nome aparece no século XVIII, só que ela é tão antiga quanto o fenômeno religioso. Quero lembrar vocês que a homilética, ela ganha esse requinte no cristianismo, até porque o cristianismo é a religião do falar, né? É a religião do púlpito, é a religião da oratória. Nós herdamos isso da sinagoga, nós herdamos isso dos judeus, é uma herança judaica, do proferir, mas é uma herança também, sobretudo, da ideia da ágora grega, das discussões, tá certo? Então, nós herdamos isso. A gênese do cristianismo é justamente da oratória, e nós estamos extremamente bem servidos de excelentes oradores. O cristianismo sempre formou os melhores oradores possíveis. Então, na Alemanha, com o Steyer, o Steyer, ele é francês, tá? Está na Alemanha, mas é da França. O Steyer, ele propôs o nome de querictícia, que é derivado de querix, que significa arauto, não é? A palavra querigma, o arauto seria aquele que fala, né? Seria o termo correlato ao correlete, né? O correlete hebraico, aquele que fala em uma assembleia, né? O eclesiástico, por isso que a Septuaginta chama o eclesiástico, o correlete eclesiástico, aquele que profere em uma assembleia. Então, eu acho que não teria, apóstolo Ives, nenhum problema da homilética ser chamada de querixia. Não vejo problema nenhum, até porque também é o ato de proclamar, certo? Posteriormente, o Siqueira, ele sugeriu o termo aliêutica, que vem de aliels, e aliels, por sua vez,
que significa pescador. Então, o termo homilética firmou-se mundialmente e foi mundialmente aceito para referir-se à disciplina teológica que estuda a ciência. Vamos lá, temos uma definição aí, ó. A disciplina teológica que estuda a ciência, e a gente está fazendo ciência agora, mapeamento histórico, a arte tem a ver basicamente com a técnica de analisar, estruturar e entregar a mensagem do Evangelho. Que bacana! Essa definição ela é satisfatória, eu gosto dela, portanto, eu vou repetir. Beleza? Beleza? Vamos lá. A disciplina teológica que estuda a ciência, a arte e a técnica de analisar, estruturar e, sobretudo, entregar. Olha só, eu analiso, eu estruturo e eu entrego. Por isso que a homilética, senhores, ela vai estudar, inclusive, o trejeito da pessoa. É interessante. Quando nós fizemos o curso de homilética, gente, pelo amor de Deus, tá? Não é torná-los um arremedo de teólogo, não, pelo amor de Deus. Não é para ninguém fazer igual, não. Mas a amnese faz parte do compreensão. Você não aprende sozinho. Você vai aprender ouvindo alguém falando. Quem de nós nunca ouviu e foi influenciado por um pastor? Quem de nós? Alguém aqui? Ninguém aqui é original. Eu levo na minha vida marcas do meu primeiro pastor, que eu entendi por gente. O meu primeiro pastor, o pastor Raimundo Luiz, eu carrego coisas dele. Por quê? Porque você vai aprender também com a questão do trejeito. Se quiser anotar isso, você pode até anotar. Você pode estudar a homilética do ponto de vista da performance. Então, por exemplo, mas o cara esboçou um sermão maravilhoso, estruturado, sermãozinho de 4 pontos, instrutivo, amarradinho, mas ele está com a chave no bolso. E toda vez que ele caminha de um lado para o outro do púlpito, você ouve mais a chave do que o sermão dele. Mas quer dizer que você não está sendo espiritual, professor? Cara, eu estou sendo espiritual. Só que o barulho da chave dele está me perturbando, prestar atenção. Quem aí nunca ouviu aquela pessoa que subiu no púlpito extremamente. E eu já passei por isso, né? E você precisa ter esses cuidados, porque também faz parte da homilética essa arte de entregar. Gente, o evangelho é coisa séria. A palavra de Deus, ela é coisa séria. Então, se eu posso me aperfeiçoar para conseguir ser o mais claro possível, é por isso que o livro do Corrolete, do Eclesiastes, termina que o pregador buscou achar palavras agradáveis. O pregador, ele lida, a ferramenta dele são as palavras. A metáfora, a comparação, a ilustração, às vezes o sermão está imbricado, mas uma ilustração clareia tudo. Isso é bom, isso também é aprendido, certo? Isso é aprendido. Ou seja, o chamado é seu, mas a gente dá uma forcinha aí para aperfeiçoar, tá bom? A homilética é ciência quando considerada sob o ponto de vista dos seus fundamentos teóricos, históricos, psicológicos e sociais. Tudo isso tem a ver com a homilética, professor. Tudo isso tem a ver com a homilética. Né? A parte histórica, a parte psicológica e a parte social. Quer dizer que eu posso estudar a homilética do ponto de vista sociológico? Com certeza. Se você fizer um estudo de caso, o mesmo evangelho genuíno, que é a palavra de Deus, que é pregado em uma ocupação de terra na cidade de Manaus, talvez seja bem diferente do ponto de vista social, não do ponto de vista da fé, não do ponto de vista de conteúdo, mas a aplicação. O cara ali tem um outro desafio, né? O evangelho da graça que eu vou pregar em uma comunidade ribeirinha é o mesmo evangelho da graça que eu já preguei em Brasília, em uma comunidade basicamente formada só de servidores públicos. Agora eu pergunto, quer dizer que eu diluí a mensagem? Não, eu adequei a realidade social. Isso é interessante também, porque tem muita gente que acha que ser teólogo e ter homilética é falar difícil. É pegar termo que nem mesmo ele entende. Ele mais confunde as pessoas do que explica. Cara, eu gosto de citar muito, e eu sou fã do John Wesley, a questão da inteligibilidade. O Wesley falava que carvoeiros entendiam e que os acadêmicos de Oxford também entendiam. Eu não sei se na comunidade de vocês tem isso. Eu vou falar aqui da Assembleia de Deus. Tá? Aqui, eu acho que da Assembleia de Deus eu entendo um pouquinho. O cara começa a ir com a gente lá na faculdade, aí ele aprende algumas palavras difíceis. Aí ele já cai para o público e falar a palavra difícil sem contexto, sem mesmo ele saber o que ele está dizendo.
Aconteceu uma coisa muito engraçada de um aluno que passou por lá, e ele ouviu a palavra intrínseco. Intrínseco, meu Deus do céu, que intrínseco. Eu preciso falar essa palavra, intrínseco. Ele foi para o público e falou, olha, a presença de Deus é intrínseca em nós, aos leigos que aqui estão, intrínseca ao que está dentro. Ele xingou todo mundo de analfabeto da igreja. E eu pergunto, para quê? Não é sobre falar difícil, é sobre ser entendido. Então, você lança a mão de um termo, quando necessário, para se fazer compreendido. Certo? Então, o Zé Coglan, ele vai dizer que o pregador, ele é um comunicador por excelência. Tá certo? Mas ela também é arte. É arte por quê? É arte porque quando você considera os seus aspectos estéticos, a beleza do conteúdo, da forma, e a técnica, quando considerado pelo modo específico de sua execução ou ensino. Sejamos sinceros comigo, gente. Eu acho que a palavra de Deus não volta para si vazia, do ponto de vista do conteúdo, mas do ponto de vista estético, você tem uma pregação que você gosta de ouvir. E não tem a ver com o conteúdo. Você pode até ser do ponto de vista do conteúdo, mas tem oradores que você se compraz em ouvir. Você tem. Pode até dizer que não, mas você tem. Eu sou extremamente fã do Ricardo Gondim. Ricardo Gondim, ele é, para mim, na minha concepção, o orador perfeito. Em conteúdo de matéria, não, mas em questão de performance, a maneira como aquele cara se posiciona, como ele fala, como ele articula, como ele contextualiza, é interessante. Eu acho interessante aquilo. Tá? Gente, eu estou fazendo uma análise um pouco fria da coisa, que é para você ver que você admira pela ciência, você admira pela estética, você admira pela própria técnica. Houve uma época que nós vivemos a camburiorização. É que todo mundo pregava como Camboriú. Isso é péssimo. Cada um, você começava a pregar, você já começava a fazer um fundo de Camboriú. É como se você já induzisse psicologicamente a pessoa a um certo comportamento. Existe muito de você. Por exemplo, as mulheres que pregam, elas não precisam se masculinizar. Engrossar a voz, porque meus irmãos, porque a palavra de Deus... Eu vi uma irmã que estava pregando que eu fiquei com medo. Assim, gente, o pelo é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Não precisa você se emascular. Há uma feminilidade e Deus age justamente aí também. Né? Eu gosto de ouvir as mulheres que pregam, mas você não necessariamente também a se propor uma padronização que acha que aquilo ali é o que tem que ser feito. Tá beleza? E, por fim, senhores, quero repetir, do ponto de vista teórico, do ponto de vista da arte, da estética, e o Charles Spurgeon, ele era, né? O Charles Spurgeon, o grande orador Spurgeon, ele tinha a estética perfeita, o conteúdo perfeito. O Spurgeon era um grande orador. Aquele sermão, a oração de Jabes. A oração de Jabes não é um livro. A oração de Jabes é um sermão do Spurgeon. Se você quer ver o impacto que esse cara fez naquele sermão, é uma coisa muito interessante. E detalhe, o Spurgeon lia o sermão. No Brasil, a gente tem uma certa dificuldade, né? Quando o cara está lendo o sermão. O cara está lendo ali, cara. Ah, irmão, o cara está lendo, meu irmão. E não tem nada de errado você ler o sermão. Eu não leio, mas eu já li sermões. É bom também. Às vezes você não quer perder aquele foco, você pode pegar muito bem o seu sermão e ler. O Espírito Santo não está no texto, está em você. O método não é ungido, você é ungido. O João Pedro, no famoso sermão Pecadores na Mão de um Deus Irado, que dizem que as pessoas se seguravam com medo de cair no inferno, ele pregou esse sermão, pastor Ives, com um candeeiro na mão e lia o sermão. Mas a presença de Deus era algo tão grande que as pessoas se seguravam com medo de cair no inferno. E o que fazemos nós para poder arrepender? Então, tá certo? Para a gente não cair num simplorismo, se isso, logo aquilo. Se não ler, tem unção. Se ler, não tem unção. Se está lendo o sermão, é porque não estudou. E se estudou, é porque não presta. Porque a mensagem que Deus dá é agora. Calma aí, irmão. A gente não pode agir desse simplorismo, porque Deus é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Né? Então, seguindo a proposta de hoje, nós vamos ver agora... Gente, alguma pergunta? Qualquer pergunta é só levantar a mão, tá, gente?
Queridos, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, uma colocação, tirar uma dúvida, aproveitem. Ele está fazendo uma introdução, tá? A homilética é a arte da pregação, né, e elaboração de um sermão. Então, aproveite a oportunidade. Beleza. Não me deixa aqui falando sozinho, tal como o Tom Hanks em Náufrago. Vamos lá. Então, o termo homilética, ele tem as suas raízes na etimologia de três palavras, e são elas, né? A primeira é o homilos, que significa a multidão, turma, assembleia do povo, homilia. Você quer homilia que é... de novo. Oi? O meu ouvido aqui, mas eu tô ligado nas coisas, mano. Seu microfone tá ligado, né, pastor? Você desligou agora. Vamos lá. Então, a questão do termo, o homilos, que é a multidão, a homilia, que significa associação ou a companhia, e o homiléu, que significa falar ou conversar, certo? Como disciplina teológica, a homilética pertence à teologia prática. As disciplinas que mais se aproximam da homilética são a hermenêutica e a exegese. Gente, anotem aí nos seus cadernos, desde o século XVIII, com um teólogo alemão chamado Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, o famoso Schleiermacher, ou Schleiermacher, desde a época do Schleiermacher, que estratificou-se em estudar a teologia a partir de 4 áreas. Quais são elas? Teologia histórica, teologia sistemática, teologia bíblica e teologia prática. 4 áreas: teologia histórica, teologia sistemática, teologia bíblica e teologia prática. A homilética faz parte da chamada teologia prática. Ela tem a ver com a praticidade da teologia. Por isso que nós falamos que ela é ciência, porque ela vai lidar com princípios, ela vai lidar com a parte histórica, com a parte psicológica, com a parte social, mas ela é também o fazer, ela é a prática. Por isso que ela está ligada à parte da prática. E é por isso mesmo que ela vai estar ligada umbilicalmente a 2 outras disciplinas, que é a homilética, que é a hermenêutica e a exegese. Vamos lá. Se a homilética é a arte de elaborar, expor, aplicar um sermão, a hermenêutica e a exegese são disciplinas que têm a ver com a interpretação do texto. Porque, vamos ser sinceros, gente, o que é mais importante? Não sei se vocês concordam, mas eu estou aqui para vocês botarem o seu ponto de vista. É importante, sim, você ter a técnica. É importante você ter a postura, enfim, a performance, sim, com certeza. Mas o que se diz é importante também. Então, eu não tenho como ter uma homilética saudável se eu não tiver, no mínimo, uma coisa chamada interpretação do texto. A hermenêutica. Então, a homilética ela se configura com a hermenêutica. E aqui eu quero fazer, senhores, uma distinção bem simplesinha da diferença de exegese para hermenêutica. Porque as pessoas confundem, às vezes, demais. E a melhor definição de exegese e hermenêutica, quem fez para mim foi o I. Wegner. O I. Wegner, que é um teólogo muito bom, muito humilde, muito piedoso. Você pode encontrá-lo no Facebook, um cara que fez um dos melhores livros de teologia do Novo Testamento, mas é de uma humildade incrível, o Wegner. E nesse livro dele, ele faz uma distinção clara, que era a hermenêutica. A hermenêutica a exegese é como é que os primeiros leitores entenderam aquele texto. Primeira pergunta que a exegese faz: como é que os primeiros leitores entenderam? Então, como é que os primeiros leitores entenderam? Eu vou valer do aspecto cultural, do aspecto social, do aspecto, eu vou valer do aspecto linguístico, filológico, a questão da própria linguagem. Aí entra as disciplinas auxiliares do hebraico e do grego, que me ajudam a entender como é que as primeiras pessoas compreenderam aquele texto. Então, se a exegese pergunta como é que os primeiros leitores entenderam, a hermenêutica pergunta como é que eu entendo isso hoje. Como é que isso funciona para mim? Porque não adianta eu explicar. Vamos pegar um exemplo aqui, vamos lá. Vou pegar um texto aí o texto do Antigo. Vai lá, pastor Ives, me dá um exemplo aí, que a cabeça está fechada. Vamos lá. Gênesis. Pode repetir, que cortou um pouco aqui. Um texto
Um texto do Antigo Testamento aí, um texto do Antigo. Uma passagem. Vamos lá, Naamã lá. Ô, Lá no Naamã, é um bom texto. Naamã. Olha só. Vamos lá, Isso. se você fosse pregar sobre Naamã, a questão da exegese era, beleza, como é que os primeiros leitores entenderam esse texto? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, porque por ele o Senhor dera a vitória aos sírios. Era varão de guerra, porém leproso. Olha, se eu for olhar do ponto de vista semântico, o nome Naamã vem do hebraico, aquele que é belo. Olha que interessante. O cara era belo, mas tinha lepra. Olha o paradoxo. O cara era belo, mas tinha lepra. Era um grande homem. A palavra grande homem em hebraico, Ish Gadol. Mas olha só, Naamã era um grande homem, mas Eliseu era um homem de Deus. Sabe que interessante? E o texto vai fazer o tempo todo esse contraponto. Belo, leproso, grande homem, homem de Deus. Ó, Abane e Fafá, Jordão. Olha, vai fazendo esses binômios. Certo? Então, a primeira pergunta é como é que os primeiros leitores entenderam? A hermenêutica é, como é que eu entendo isso hoje, velho? Quais são as minhas lepras hoje? Eu posso não ter uma lepra física, mas eu posso ter alguma coisa que me incomoda. O que a lepra significava para aquela cultura levítica? O capítulo 13. Interessante, né? O leproso tinha que bater no corpo e ser expulso da sociedade, ter o seu funeral feito antes do tempo. O que estigmatiza a pessoa hoje? Olha, eu saí do que o texto diz, naquela época, o que o texto diz hoje. Se a homilética não fazer o tempo todo essa ponte, ela é um mero contar a história, né? Fica só contando a história de Naamã. Só conta a história de Naamã. E a história de Naamã, todo mundo já sabe, porque todo mundo aqui já deve ter cantado com o Naamã. Pastor Ivo, a exegese não muda. A hermenêutica muda, porque ela é aplicação na situação, como nós chamamos na advocacia, no caso concreto. Ali é o caso concreto, naquele contexto ali, certo? Então, senhores, essas observações feitas, posso eu dizer que a homilética ela se relaciona com as outras disciplinas também, né? Enquanto a hermenêutica é a ciência e a arte, a técnica de interpretar corretamente a palavra, a exegese é a ciência, a arte, a técnica de expor as ideias bíblicas. A homilética é a ciência e a arte, a técnica de comunicar essa interpretação, esse evangelho. A hermenêutica interpreta um texto bíblico à luz do seu contexto. A exegese expõe um texto bíblico à luz da teologia bíblica e a homilética comunica um texto bíblico à luz da pregação bíblica. Portanto, a homilética, a arte de expor, tá? Se você não quiser chamá-la de homilética, chama de como você quiser, mas a arte de expor a palavra depende da interpretação, depende de como os primeiros leitores entenderam e como eu li. Vou dar mais um exemplo aqui, só mais um exemplo, que esse é um dos textos, para mim, mais sofríveis e que mais sofrem na interpretação dele, que é o texto de Apocalipse, capítulo 3, sobretudo a comunidade de Laodiceia, capítulo 3, versículo 14. Porque não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vocês já viram esse texto já, né, gente? Todo mundo já leu esse texto. Pergunta que se faz. Em uma escala, em Celsius, em Fahrenheit, como você quiser, quem é que está mais perto de ser quente? É quem está frio ou quem está morto? Bom, não precisa ser físico, para você saber que quem está mais perto de ser quente é quem está morto. Óbvio. Porque se eu estou a 60 graus, eu estou mais perto de 100 graus se eu tivesse menos 2. Aí eu sempre perguntei, por que o morno não segue? Por que você... Não pode ser meio termo, né? Aí, olha só, olha como é que a exegese ajuda. Vamos lá? Beleza. A cidade de Laodiceia ficava entre duas outras cidades. Cidade de Colossos e a cidade de Hierópolis. Colossos era a cidade das águas frias, das águas geladas. Hierópolis era a cidade das águas quentes. Qual a função da água quente? Gente, eu sou do Goiás e a minha cidade é perto de Caldas Novas, do Pameri. O pessoal diz que as águas termais curam. Ou seja, a água quente tem uma função terapêutica. Está com uma dor, está com uma cólica, bota uma água quente, não uma água quente em cima, pelo amor de Deus, mas um pano umedecido com água quente.
Resolve um pouquinho, né? E a água fria, ela serve para quê? Para matar a sede. Aí eu pergunto, Jesus estava questionando a funcionalidade ou a espiritualidade? Você não é frio o suficiente para matar a sede de ninguém, você não é quente o suficiente para curar ninguém. Você é morno. Por isso, o morno não serve. Por isso que vou vomitar, tirei da minha boca. Qual é a função da igreja em Laodiceia, segundo Jesus? Quente o suficiente para curar, fria o suficiente para matar a sede. Porque o que a água morna serve, gente? Para vomitar. Para vomitar. Por isso que o morno não serve. Então, essas perguntas da exegese, elas são geniais, porque ela vai ajudar você na aplicação. E você vai aplicar com mais segurança. Beleza, senhores? Quando são, 10 horas e 42 minutos, o tempo não passa, o tempo voa. Então, vamos nessa, então. A homilética deve se valer dos recursos da retórica, assim como a eloquência, utilizar os meios e métodos da comunicação moderna, aplicar a avançada estilística. Não se pode, agora presta atenção, não se pode ignorar o perigo de substituir a pregação do evangelho pelas disciplinas seculares e de adaptar a pregação do evangelho às demandas do secularismo. Tem que ter muito cuidado, porque tem faculdade de teologia hoje já no Brasil que não chama mais a matéria de homilética, já chama a matéria de comunicação. E comunicação não é a mesma coisa que homilética. A homilética é enviesada, ela tem um viés bíblico. Então, a relação entre a homilética e as ciências modernas é de caráter secundário e horizontal, pois as escrituras sagradas são a fonte primária. Gente, a fonte primária é a escritura sagrada. A revelação vertical, o fundamento e a base de toda a homilética bíblica. Eu me lembro do apóstolo Ives e demais pastores aqui, que uma época, um aluno lá na faculdade, no primeiro período de teologia, ele chega e fala assim, professor, gente, se tem alguém aqui que é psicólogo, respeito demais. Demais. Mas ele chegou e falou assim para mim assim, professor, pega na minha faculdade de teologia, eu vou fazer uma faculdade de psicologia. Mas para quê? Você tem vontade? Não, vontade eu até não tenho, mas eu quero entender a Bíblia. Eu falei assim, bom, a matéria para você entender a Bíblia, você está cursando ela, que é teologia, cara. Você não pode também submeter tudo muito cuidado também com os sociologismos. Que a homilética se torna tão somente ali, nada contra, mas presta atenção. A pregação não é uma palestra coach, cara. São coisas bem diferentes. Porque se você tira o elemento palavra, segundo de Timóteo, capítulo 4, versículo 4, conjunto diante de Deus que há de julgar vivos e mortos pela tua vida, que prega a palavra. Não é sobre a palavra, não é com a palavra, é a palavra. Querido São Tom Logan, pregue a palavra. Então, se eu posso, devo valer-me da retórica, posso e devo. Se eu quiser valer-me de recursos estilísticos, é interessante. Um jovem, uma certa feita, ele veio congregar conosco e ele falou assim, poxa, pastor, eu queria que o senhor me ajudasse, porque eu não consigo pregar. Gente, ele é o cara que assistiu tanto DVD de Camboriú, mas tanto DVD de Camboriú, que se ele fosse comprar uma banana, ele falava assim, minha querida amiga, me venda essa banana aí, porque eu quero comprá-la, ela está bonita, veja, mas que banana bela, mas que banana perfeita. Ele não conseguia conversar. Ele foi fazer uma apresentação em uma faculdade secular, e era uma apresentação de um trabalho, e ele começou a pregar. Aí ele me perguntou o que era, eu estou em pecado, eu falei assim, cara, deixa eu te falar. O que você faz? Aí ele falou para mim, ele nunca tinha lido um livro, mas já tinha assistido mais de todas as pregações de Camboriú, todo mundo já tinha passado por lá. Eu falei assim, você vai agora, velho, no YouTube, e você vai ouvir o William Bonner todo dia. Ele, como assim, pastor? Assim, você vai ouvir o William Bonner. Você presta atenção como ele articula as palavras, como ele fala, como ele é inteligível. E eu acho o William Bonner, enquanto comunicador, não estou julgando o conteúdo, mas enquanto comunicador, quem é que assistiu o Jornal Nacional e falou, eu não entendi nada?
Você entende até para discordar, porque para discordar você tem que entender. Todo mundo entende, cara. Ele consegue falar de economia que todo mundo entende. Então, eu acho que não, você vai ter que prestar atenção como é que esse cara fala, como é que esse cara articula, né? Como é que ele explica uma coisa para tu desintoxicar dessa performance camburiústica que você tem. E ele fez isso, começou a pegar as mães, começou a assistir, e graças a Deus, hoje ele consegue conversar com você, velho. Porque ele não conversava, ele pregava. Então, é válido a questão da técnica? Com certeza. É válido a questão das outras matérias complementares? Com certeza. Mas, fazendo sempre esse contraponto aí, beleza? No desenvolvimento histórico da homilética, nós temos os profetas que ilustravam com a sua vida, né? Os profetas de Javé, Oséias, Jeremias, Ezequiel, enfim. Eu tenho a invenção da retórica pelos gregos, Platão, Sócrates, Demócritos e outros aí que aperfeiçoaram a retórica. O Demócritos era aquele que pegava uma pedrinha e colocava na sua boca e ia para frente do mar articular palavras, certo? É como você pegar uma caneta e falar com a caneta aberta, literalmente caricaturizando para você pegar uma habilidade retórica, tá certo? Jesus e as parábolas propostas por ele, que, ao meu ver, é de uma genialidade, as parábolas porque ela lança luz a assuntos complexos e falou-lhes acerca do dever sempre e nunca desvanecer. Certo juiz, olha, ele coloca um assunto complexo e ele joga uma parábola no caso concreto, beleza? Eu tenho aí os pais da igreja, esse cara aí, ó, João Crisóstomos, cognominado Garganta de Ouro, né, que era um grande orador. Ele fez os primeiros rascunhos do que se pode ser chamado de um manual de homilética, e, posteriormente, o Agostinho de Hipona, na sua obra Doutrina Cristiana. Ele fez aí um compilado de ilações retóricas, né, como pregar, como esboçar um sermão. A Idade Média não teve nada de novo, gente. A Idade Média não vai superar João Crisóstomo e Agostinho, né? O que você vai ter de diferente vai ser na época da Reforma. A Reforma, lá no século XVI, com Lutero, Calvino, Zwinglio, a Reforma teve grandes oradores, grandes pregadores. O Lutero era um grande pregador. O Lutero era um homem do púlpito, né? Inclusive, tem um pintor lá do século XVII, chamado Lucas Queraná, e todas as vezes que ele pintou Lutero estava apontando para Jesus. Tem uma imagem dele que é icônica, posso até buscar lá depois, que ele está no púlpito e o Lutero aponta para Jesus, tem uma imagem do Nosso Senhor, e a congregação olha não para o Lutero, mas para Jesus. Como se, ou seja, o centro da pregação da Reforma foi Cristo. Então, na Idade Média não tem muita mudança, na Reforma tem essa mudança, né? Os avivamentos, então, nem se fala. Os avivamentos nos vão dar aí, entre outros, John Wesley, John Edwards, o próprio Wilberforce, né? Charles Whitefield, grandes homens do púlpito. O Whitefield era um cara tão grande, no sentido de como ele pregava e com a emoção que pregava, que o David Hume, que era um ateu, uma vez passou correndo e alguém tentou pará-lo e disse, não, eu tenho que ir porque eu preciso ouvir o Whitefield. Aí alguém falou assim, mas você não acredita em Deus, você é ateu. Mas ele falou assim, mas o Whitefield acredita. Ele fala com muita paixão, né? Então, o púlpito, os avivamentos, legou-nos isso, né? Esses oradores com paixão, com a questão do patos, do sentimento, não só do falar, mas do falar a partir de um local de fala do coração, do espírito, da espiritualidade. Então, historicamente, então, só para a gente poder fazer esse mapa mental aí, esse quadro sinótico, a gente tem os profetas de Javé, certo? Falando a partir das experiências que tem. A gente tem a invenção da retórica pelos filósofos clássicos, Aristóteles, Sócrates, Platão, todos eles legaram-nos algumas ilações retóricas,
eu tenho um período chamado de paz da igreja, aonde Agostinho e João Crisóstomo, e por que não dizer também, né? A gente não coloca ele aí, mas o Pedro Abelardo também entra como um grande orador. Venerável Beda, século VI, um grande orador. Né? Efrem da Síria, a Líria do Espírito Santo, oradores que levavam e faziam do púlpito o seu ofício. Certo? Na Idade Média houve pouca mudança, na Reforma nós temos essa avalanche de alterações aí, principalmente do ponto de vista do solo Cristo, de Jesus, como centro da mensagem. Certo, senhores? Feito isso, nós falamos acerca da Bíblia, a Bíblia como material básico do sermão, a palavra de Deus é a fonte singular para a pregação bíblica. A prédica evangélica alimenta-se, baseia-se e origina-se, inspira-se e motiva-se na palavra de Deus, porque ela é o grande e imensurável reservatório da verdade cristã. Pois bem, nós estamos falando sobre a escolha do texto, do sermão, né, antes de fomos interrompidos aí. As regras práticas na escolha do seu texto. Primeiramente, escolha um texto com uma semana de antecedência. É bom você pegar uma semana de antecedência, pois você consegue fazer uma leitura mais apurada do texto. Claro, com certeza, é bom isso. Outra coisa, evite optar por textos difíceis. Textos que são difíceis, exemplo, Apocalipse 12, a mulher vestida de sol. Eu acho um texto difícil de pegar. Difícil, texto hermético, complexo. Você não tem como falar em Apocalipse 12 em 40 minutos. Você precisa voltar ao capítulo número 6, capítulo 7. Demandaria aí, no mínimo, umas 2 horas. Então, opta por textos, né, mais práticos. Não se limite apenas no Novo Testamento, como faz a maioria dos pregadores. É sobre pregar a verdade, mas pregar toda a verdade. Né? Não é só o Antigo Testamento, não é só o Novo Testamento. Tem uma situação que me parece que faz essa observação. Quem faz essa observação, me parece que essa observação ela foi feita pelo o pastor Hernando Dias Lopes. No Brasil se prega hoje 96% dos sermões pregados no Brasil, eles são ministrados no Evangelho de Lucas ou no de Mateus. 96%. Aí você tem textos riquíssimos, textos importantíssimos, que as pessoas não tocam, não passam, nem comentam. Dificilmente na sua vida você viu uma ministração em sinfonias. O profeta príncipe, né? O profeta da realeza, porque às vezes a gente gosta muito do profeta do campo, do Amós, né? Mas o Sofonias era príncipe, era realeza. Deus chama reis também, enfim, ricos. E por fim, senhores, na mesma linha aí, varie os livros bíblicos a fim de não negligenciar nenhum dos 66. Uma vez escolhido o texto, não mude mais, a não ser que o Espírito Santo assim indique claramente. A não ser que o Espírito Santo indique claramente para você mudar de texto, você não vai mudar de texto, você vai manter o texto que você começou inicialmente. Né? Porque eu sei que causa um aspecto, causa um frisson, talvez não na comunidade de vocês, mas se você quiser ganhar um público assembleiano, é só você dizer assim, irmãos, eu cheguei aqui como sermão, mas o Espírito Santo mudou. E Deus não é Deus de confusão. Se você, verdade. Se você orou, se você buscou, Deus pode mudar a aplicação, te levar a uma aplicação. Mas, gente, me desculpe a minha sinceridade, mas deixa eu te falar um negócio. Eu assumi uma igreja há uns 4 anos atrás, eu precisava urgente, apóstolo, fazer uma movimentação. Eu precisava urgente fazer uma movimentação urgente. E a congregação era uma congregação recente, né? Estava vivendo um momento de dificuldade. E aí eu convidei alguns pregadores de Manaus para poder pregar. Aí eu caí na bobagem de dizer assim, você prega o que você quiser. Gente, dos 7, 6 pregaram a mesma mensagem sobre Davi. Por quê? Porque pregar só sobre Davi é mais fácil.
Porque é uma narrativa do gigante que pegou a pedra, tu vens contra mim com espada, com palma. Então, todos. Rapaz, eu já estava pensando, meu Deus do céu, isso aqui é um encontro de Davi, não é encontro de livro, é encontro de Davi. Por quê? Porque, às vezes, a questão do procurar o mais fácil. Tá bom? Então, foi o que nós temos por hoje. Na aula que vem, nós vamos entrar aí na estrutura de um sermão. Pegamos a parte histórica, a parte semântica, as definições dos elementos que articulam a aula homilética. Na aula que vem, a gente desce ao chão da fábrica propriamente dito, tá bom? Aos senhores, uma boa noite. Deus abençoe vocês. E, se não for pedir demais, se vocês pudessem abrir a câmera para mim poder ver vocês. Registrar uma foto. Amém. Isso manda para mim, professor, também. Foto, vamos lá? Shalom, Adonai, meu pastor Fanuel. Shalom, Dimas. Cadê os irmãos que vão abrir a câmera? Vamos lá, que é a hora do selfie. Vamos tirar um selfie. Shalom, meu apóstolo. William Ferreira, Shalom, William. Pastor William, como é que você está, pastor? Shalom, shalom. Agora é aluno da Boas Novas, professor. Ela faz aqui. agora. Olha aí. Beleza. Grande abraço aí. Grande abraço para todos vocês aí, tá certo? Ô, Glória. Olha o nosso evangelista Carlos aí, ó. Ô, Glória. Pastor Clóvis, está na área, evangelista Carlos. Quer fazer psicologia, professor. Ah, psicologia. Beleza. É forte, hein? É forte. Pastor Eliandra aí também. Pastor Eliandra. Beleza, gente. É isso aí. Foi um prazer, de verdade, viu?